E a gente vai conversar um pouquinho, então, sobre a atuação do biomédico na pesquisa. Quando a gente fala da atuação do biomédico na pesquisa, a gente pensa, trabalhar com pesquisa. O que seria trabalhar com pesquisa? Como que um biomédico atuaria como um pesquisador em si? E, na verdade, a gente tem que pensar que, até para a própria definição do Ministério da Educação, o biomédico seria aquele profissional com uma formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, para atuar em todos os níveis de atuação à saúde, com base em rigor científico e intelectual, dentro dos mais altos padrões de qualidade e de princípios éticos bioéticos. Nessa vertente, e dando continuidade um pouquinho à fala da professora Thais, a gente percebe que o biomédico ele tem inúmeras áreas de atuação. Existem mais de 30 áreas de atuação para o biomédico, de patologia, biofísica, parasitologia, microbiologia. Então, são inúmeras áreas. E quando a gente fala de atuar em alguma dessas áreas, para pesquisa, a gente tem que pensar primeiro em qual que seria a correlação. Você primeiro um pesquisador, ou vou ter uma habilitação primeiro em uma área de atuação. Então, primeiro a gente tem que atuar em alguma área, para poder depois realizar uma pesquisa nessa área específica. Então, existe uma sequência, geralmente, de eventos. E frente a essas áreas de atuação, a gente pensa no papel de pesquisador em áreas específicas. E o próprio Conselho Federal de Biomedicina, ele caracteriza que o biomédico poderá ser responsável por pesquisas na área na qual o mesmo for habilitado e em pesquisas clínicas em hospitais e instituições de ensino. Então, primeiramente, ele se habilita para poder ser responsável por pesquisas e realmente poder trabalhar nessa área, que é realmente uma área encantadora. Dentro das áreas de atuação, não vou citar todas, obviamente, vou exemplificar com algumas áreas, e cabe a cada pessoa, de acordo com a seu feeling sobre uma determinada área de habilitação, saber com que ele vai querer realmente trabalhar e desse trabalho promover as suas respectivas pesquisas. Por exemplo, ter uma afinidade com a parte de bioquímica, você fez lá, você gostou muito da bioquímica e você quer pesquisar em bioquímica. Então, existem inúmeras áreas, como realizar análises biológicas e químicas de organismos vivos, para poder subsidiar pesquisas na parte biotecnológica, para a produção, por exemplo, de enzimas e desenvolvimento de biocombustíveis. Então, existe uma área que é muito lucrativa, muito promissora, para quem tem uma habilitação em bioquímica e quer trabalhar dentro da pesquisa bioquímica, por exemplo. Dentro da parasitologia, então é uma área que também já atuei, uma área que eu gosto bastante, como, por exemplo, no sentido de se identificar parasitas no diagnóstico clínico e também desenvolver pesquisas e auxílios em programas governamentais de saneamento para a erradicação de doenças e educação sanitária, por exemplo. Eu lembro, inclusive, que na minha graduação, eu tive o privilégio de poder trabalhar com um projeto de pesquisa que a gente tentou estabelecer uma nova metodologia diagnóstica na parte de detecção de parasitas entéricos. Então, somamos algumas técnicas de Fauci, Katokaz, tudo, e tentamos desenvolver. Então, sempre que você está habilitado e trabalhando numa área, você sempre pode promover algum tipo de pesquisa. Na parte de microbiologia, por exemplo, para identificar micro-organismos, para o diagnóstico clínico e desenvolvimento de inúmeras pesquisas. Nessa área microbiológica, que a gente pensa em identificação de fungos, de bactérias, de micro-organismos de uma forma geral, existem inúmeras pesquisas fantásticas na área, inclusive na parte, por exemplo, que já entrando na virologia, que é uma área de atuação muito grande, que envolve uma soma de virologia com diagnóstico molecular, e muitas pesquisas novas são feitas, inclusive nós, do LACEN, hoje ajudando, auxiliando, na verdade, nessa parte de diagnóstico molecular para a COVID, existem várias pesquisas em realização dentro do LACEN para poder conhecer um pouquinho mais o perfil genético do SARS-CoV-2. Quando teve o primeiro caso, inclusive, no Brasil, pesquisadores brasileiros já sequenciaram o genoma viral, né, após o primeiro caso, já teve o sequenciamento do genoma, e é importante a gente promover essas pesquisas, porque você pensa, por que eu iria fazer realmente um sequenciamento de um genoma viral? Por vários motivos, para entender de onde que ele veio, para verificar hoje, várias pesquisas de sequenciamento têm indicado os principais pontos de mutação para saber se estão aparecendo novas variantes da SARS-CoV-2, para poder inferir sobre a questão até mesmo da resistência para uma possível vacina. Então, a pesquisa é fundamental em todas as áreas.
Inclusive, aqui são alguns painéis, né, para o SARS-CoV-2, para verificar regiões de homologia, regiões discrepantes, e sim de todos os sequenciamentos realizados em diferentes regiões do mundo. E isso propicia outras habilitações dentro da biomedicina, como a habilitação em imunologia, que permeia a realização de análise de sistemas de defesa do organismo, né, visando a classificação de agentes patológicos para estudo, e são definições do próprio Conselho Federal de Biomedicina, para estudo, desenvolvimento e aperfeiçoamento de vacinas. Então, a gente está num momento pandêmico, né, numa situação realmente bem complicada, que a gente aguarda tão esperada vacina, será que não vacina? Existem promessas de vacinas, como que foi criada essa vacina, fragmento viral, então existem muitas novidades, e o biomédico que gosta dessa área de imunologia, por exemplo, pode começar a fazer ou a trabalhar nessas pesquisas para saber a imunidade, será uma imunidade temporária, 3 meses, 6 meses, 1 ano, não terá imunidade. Então, imagina a quantidade de pesquisas que estão nesse momento em realização, inclusive no Brasil, inúmeras fantásticas. Pesquisa na parte de perícia criminal, que é definido na realização de procedimentos de pesquisa investigativa na produção de provas materiais para instruir processos em âmbito forense, em âmbito de direito penal. Então, hoje, muitos biomédicos, inclusive vários alunos nossos no mestrado em genética da PUC, são peritos criminais, né, que passaram já pelo processo de mestrado e que atuam em diferentes áreas investigativas, inclusive aqui o Instituto de Pesquisa de DNA Forense. Então, tudo visa pesquisa de uma forma direta ou indireta. Dentro da medicina nuclear, então, a questão de pesquisa ou estudos em vivo, in vitro, no auxílio a profissionais de saúde para procedimentos terapêuticos, atuar, novamente, definições do próprio conselho, atuar na área da pesquisa em diferentes atualizações tecnológicas, como tomografia computadorizada, segmento de informática médica. Então, existem muitas coisas novas, com melhoria na qualidade de formação de imagens, tanto em tomografia, mas também em ressonância, em outras atividades também. Uma outra área que tem crescido muito na parte de pesquisa e de atuação também, porque é difícil a gente desvincular, para poder pesquisar, você tem que estar realmente ali com a mão na massa. Então, na parte de embriologia e reprodução humana, é uma perspectiva muito forte nas pesquisas biomédicas, com um potencial de perspectiva para o próprio paciente, muito importante, que realiza manipulação de gametas, identificação e classificação ocitária, processamento seminal, a realização de espermogramas, a questão de criopreservação, classificação embrionária, criopreservação desses embriões e a própria biópsia embrionária. E por que se faria uma biópsia embrionária? Para outras sequências investigativas, para poder entender quais possíveis alterações aquele embrião possa ter, e isso, novamente, se trata de um processo investigativo. E uma área também que eu sou apaixonado, que é a parte de pesquisa em genética. Quando a gente fala de genética, a gente fala que a realização de pesquisa, tanto na parte cromossômica, para avaliações citogenéticas, como para a parte molecular, dentro da genética molecular em si, e ambos que acabam permeando uma outra área de atuação do biomédico, que é a parte de aconselhamento genético, tem crescido fortemente. Então, se a gente pegar um livro, por exemplo, dentro da área biomédica, de genética, de 20 anos atrás, ele não serve mais para as nossas pesquisas atuais. Ele tem uma parte histórica, mas existem tantas ferramentas, tantos conceitos novos, tanto o avanço biotecnológico, que a gente tem até uma dificuldade de conseguir acompanhar novas metodologias, das quais os biomédicos acabam participando fortemente na estruturação dessas técnicas. Então, novas ferramentas, por exemplo, de sequenciamento do genoma. A gente fala assim, a gente começou o sequenciamento Sanger, depois novas pesquisas foram surgindo para outro tipo de sequenciamento, igual a NGS, sequenciamento de nova geração, pirossequenciamento e novas técnicas que tendem a revolucionar a compreensão do nosso genoma, e outras técnicas, inclusive, de compreensão de processos de metilação, para saber que não é só uma sequência de DNA que faz sermos o que nós somos, de fato. Existem outros processos epigenéticos que também passam por um processo de investigação, de conhecimento, porque muito pouco ainda sabemos do nosso genoma. E dentro dessa genética,
Eu vou fazer um adendo, né, falar um pouquinho sobre a pesquisa dentro da genética, mas lembrando que na biomedicina, cada pessoa vai ter que pegar sobre o que ela tem uma afinidade. Ah, eu gosto da habilitação em tal ou tal área, para saber exatamente o que ela vai querer pesquisar. Mas vou fazer um pequeno retrospecto até de uma parte pessoal minha, para falar um pouquinho sobre a pesquisa dentro da área que eu pessoalmente gosto, que é a pesquisa em genética. Quando eu comecei a pensar em pesquisa, eu sempre gostei de pesquisa, eu lembro que eu tinha aqueles tubinhos de fazer experiências, desde pequeno eu gostei muito, eu sempre gostava muito da parte experimental, e quando eu cheguei no segundo grau, eu não sabia exatamente em que área eu poderia atuar para fazer a pesquisa, principalmente dentro da genética. E de uma forma equivocada, porque eu não tinha muita informação, talvez, na época, eu acabei fazendo meu primeiro vestibular em agronomia. Comecei meu primeiro curso universitário, foi agronomia na Federal, em 1994, porque eu achava que dentro da agronomia seria a área que mais trabalharia com pesquisa em genética. Eu via pesquisa da Embrapa, tudo, e eu acho até hoje uma coisa fantástica, eu achei muito encantador, mas fugia um pouquinho da temática dentro da biomedicina, por exemplo, que seria uma temática que envolvia mais, talvez, o aspecto humano. Então, eu buscava uma genética, mas talvez mais aplicado para pessoas. E nesse intercurso, tiveram dois filmes que me motivaram muito a entrar para a biomedicina, que foram o Olho de Lorenz e o filme Gattaca, a Experiência Genética. Ambos são filmes que eu acho que todo biomédico que gosta de pesquisa, que pensa em fazer pesquisa, teria que ver. Então, o Olho de Lorenz, eu acredito que muitos de vocês já devem ter visto, mas o Olho de Lorenz é um filme que trata de um casal que tem um filho com adrenoleucodistrofia e que busca uma cura, um tratamento para esse filho. Então, ele fala justamente da pesquisa. E às vezes não precisa nem ser um biomédico para fazer pesquisa. Qualquer pessoa pode fazer pesquisa. Desde que você tenha vontade de fazer, você consegue correr atrás. E isso que retrata muito bem esse filme. E um outro que eu acho muito interessante, principalmente na parte de genética, o filme Gattaca, a Experiência Genética, porque ele trata sobre um futuro possível, nas quais as pessoas são pesquisadas, são investigadas desde o seu nascimento, às vezes até mesmo antes do seu nascimento, quando se faria aquela pessoa in vitro. Então, você já teria um processo investigativo, mas será que essa investigação genética realmente determinaria tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, e tudo aquilo que nós podemos ter ou ser? Então, é um filme bastante reflexivo, que aborda muita parte das ciências biomédicas, envolvendo sobre a pesquisa do nosso genoma, a pesquisa de uma forma geral. Então, são duas recomendações, pessoalmente, que eu gosto bastante. E isso acabou me fazendo prestar um novo vestibular, em 96, para biomedicina, que eu fiz na época na Universidade Federal de Goiás, e no qual eu me encontrei completamente. Eu falo de coração que é o melhor curso que eu poderia ter feito. Porque quem gosta de pesquisa não tem um curso que talvez tenha mais áreas atuantes dentro da pesquisa do que a parte de biomedicina. Igual a professora Thais falou, nós, por exemplo, do LACEN, a nossa equipe lá é praticamente composta por biomédicos. E todos eles vão, de certa forma, pesquisadores, têm qualificação, têm habilitações e acabam trabalhando também direto ou indiretamente com pesquisa. Então, é um processo bastante interessante. E dentro da biomedicina, ele permeou também eu conhecer um pouquinho da pesquisa em genética, já desde a graduação, e é por isso que eu sempre falo assim, a graduação ela abre portas pela iniciação científica, pelos trabalhos de conclusão de curso, por estágios voluntários, para poder conhecer um pouquinho das pesquisas institucionais. E dentro da PUC nós temos inúmeras pesquisas, nós temos grupos de pesquisa, se a gente for listar a quantidade de grupos de pesquisa que tem, só consultar lá, vocês vão ver um banco de dados gigantesco, com inúmeros professores em áreas de atuação diferentes. No meu mestrado, na sequência da minha graduação, eu entrei já dentro da genética, para fazer pesquisa em genética, e tinha a possibilidade de fazer uma parceria com o Instituto de Criminalística para montar um banco de dados criminal. Então, fizemos um conjunto de marcadores, e desses marcadores, eu pensei, por que usar somente uma frequência LEC só para montar um banco? Será que a gente pode fazer alguma pesquisa baseado nesse banco de dados? E a gente sempre pensa na parte investigativa, tentar descobrir mais alguma coisa. Aí eu pensei, bom, vou pegar a frequência, vou começar a comparar essa frequência para talvez compreender por que o nosso estado, o estado de Goiás, ele tem esse perfil.
Será que o estado de Goiás seria um perfil mais afrodescendente, um perfil mais cacazóide, um perfil mais indígena? Então, eu tinha essa dúvida e eu pensei, ó, vou talvez usar essa ferramenta, então, que nós já temos, para fazer mais uma pesquisa, uma coisa a mais, que não era solicitada pelo mestrado, mas pesquisa sempre é bom. E a gente acabou fazendo a analogia da população do estado de Goiás e conseguimos fazer uma filogenia que aproximaria a população do estado de Goiás em cima de diferentes grupos populacionais, para fazer justamente esse processo de chaveamento. Na sequência, acabei prestando concurso. Eu acabei sendo contratado mediante concurso público, como geneticista, como biomédico geneticista, e fui lotado em um banco de sangue. E talvez eu falo assim, nem tudo são flores. Talvez foi uma das maiores frustrações que eu tive, porque eu sempre tentei inserir pesquisa no banco de sangue. Imagina a quantidade de dados que nós temos, analisando centenas de bolsas de sangue diariamente sobre perfil, pacientes hemofílicos, então nós tínhamos dados gigantescos, mas sempre difícil, às vezes as pessoas não queriam fazer pesquisa, queriam só fazer uma rotina, e acabou me cerceando bastante por vários anos. A gente conseguiu, no máximo, que a gente conseguiu implementar, foi incorporar um novo teste, um teste da mancha para traço falcêmico, mas frente a quase 10 anos de frustração em não conseguir fazer pesquisa e não conseguir conduzir, que a maior parte das pesquisas eram bloqueadas, e a gente sabe que isso, infelizmente, pode acontecer, acabei mudando do banco de sangue para o laboratório central, para o LACEN, dentro do LACEN para o LAGEN, que é o laboratório de citogenética humana e genética molecular, coordenado pelo professor Peixoto e professor Marcos Milk, que me acolheram de braços abertos e acabou possibilitando a geração de novas pesquisas, além do trabalho de rotina, de uma abertura muito grande, porque todos são também pesquisadores. E aí a gente percebeu que tinha uma demanda dentro do laboratório, nós tínhamos um analisador genético, e nós tínhamos uma demanda muito grande para diagnóstico de uma síndrome chamada de síndrome do X frágil, uma condição genética. E esse analisador que nós tínhamos, por exemplo, ele não conseguia fazer teste. O analisador é o equipamento mais caro, ele custa mais de R$ 400 mil, e a gente não conseguia fazer o teste para esses pacientes, porque nós tínhamos capilar de 36 centímetros para poder fazer atendimento à demanda de paternidade do Ministério Público, mas nós não tínhamos capilar de 50 centímetros para poder fazer o diagnóstico do X frágil. Eu falei, não é possível que a gente vai ficar parado com um equipamento de R$ 400 mil, porque a gente não tem um capilar de R$ 5 mil. A gente tentou fazer licitação, que fracassou, e acabou ficando parado com isso. A gente tinha um equipamento, por causa somente de um capilar, tudo travado. E como a gente, biomédico, a gente tem uma alma de pesquisador, falou, não vamos parar. Então começamos a pesquisar sobre densidade do capilar, densidade do número presente no capilar, velocidade de corrida dos fragmentos dentro da geração de eletroferogramas, e após fazer uma série de cálculos, série de modulações, a gente conseguiu padronizar, realizar o teste do X-frágil em cima de um capilar de 36 centímetros. Então a gente percebeu, a gente consegue fazer a mesma rotina, validar essa rotina com as ferramentas, com as armas que nós tínhamos disponível naquela época. E esse trabalho, inclusive, acabou sendo publicado numa revista de maior impacto no mundo, em técnicas de separação de fragmentos, que é a revista Eletroforese, que acabou colocando sobre a padronização de uma eletroforese capilar para o diagnóstico da síndrome X frágil no sistema público de saúde brasileiro. Então, eu falo, se você tem e você quer, você consegue fazer pesquisa com as ferramentas que você tem, se você tiver abertura de fato para isso. Com essa pesquisa, a gente conseguiu criar uma referência no diagnóstico regional para a síndrome X frágil e, em sequência, para autismo, nesse processo investigativo, e com isso a gente conseguiu incorporar novas tecnologias, novas ferramentas para fazer pesquisa, ferramentas mais robustas, igual, por exemplo, o uso de chips de DNA para rastreio de todo o nosso genoma. Hoje existem ferramentas ou tipos de analisador genético que consegue analisar não uma estrutura cromossômica, mas uma estrutura subcromossômica, não ficar limitado a uma banda de um cromossomo, mas sim a todos os genes associados a qualquer região de todos os nossos cromossomos, para epilepsia, aqui para enxaqueca, para suscetibilidade ao autismo. Então, hoje, você tem ferramentas que você consegue rastrear áreas subcromossômicas, aqui a gente vai fazer um pequeno zoom aqui,
até chegar numa área que em análise citogenética não conseguiria mais perceber. Mas aqui a gente consegue perceber, por exemplo, uma microduplicação num gene associado ao autismo. E essas ferramentas de pesquisa são tão interessantes que às vezes dá vontade de chegar no final de semana, pegar um chip de um paciente e olhar todo o genoma dele, cromossomo por cromossomo, para poder fazer rastreio de condições, de microalterações genéticas. Imagina a quantidade de informação para fazer pesquisa que você tem num genoma de 6 bilhões de nucleotídeos. Então você tem uma fonte de dados muito grande para a realização de pesquisa. E isso para diagnóstico, para prognóstico, para inúmeras inferências, para inúmeras condições genéticas, né? Neurofibromatose, raquitismo hipofosfatêmico, acondroplasia, polidactilia, a parte oncológica. Então, são ferramentas extremamente robustas que possibilitam pesquisas para a maior parte das condições gênicas humanas, genéticas humanas. E aí, para finalizar, aqui é a nossa equipe de pesquisadores do LAGENE, que o LAGENE hoje ele fica fisicamente dentro da PUC, em parceria com o Núcleo de Pesquisa Replicon. Então todos nós somos pesquisadores, que é o professor Peixoto, o professor Marcos Milk, o professor Cláudio, a professora Thais. Nós formamos um grupo de pesquisadores do Núcleo de Pesquisa Replicon, juntamente com o Laboratório de Citogenética Humana e Genética Molecular, LAGENE, da Secretaria Estadual de Saúde, e a gente sempre teve um foco justamente nisso, na parte de educação, na parte de orientação vocacional, nessa parte de pesquisa. Então, existe uma abertura gigante, nós temos inúmeros alunos de iniciação científica, alunos de TCC, alunos de mestrado, alunos de várias naturezas, projetos de pesquisa nacionais e internacionais, justamente porque todos nós somos apaixonados pela pesquisa. E eu acho que é uma coisa que todo biomédico, de alguma forma, é. Até porque no próprio juramento do biomédico, é uma coisa que eu sempre lembro, eu gosto muito de frisar, existe uma parte que coloca que o biomédico jura estar atento à evolução científica para empregá-la em prol da humanidade. E se a gente está atento à evolução científica, essa evolução ela é criada justamente através da pesquisa.